Fala pessoal, beleza? O tema do vídeo de hoje é um dos assuntos, uma das matérias que causa a maior dúvida em vários estudantes de inglês no mundo todo. Beleza? Não é só no Brasil, não é só estudante brasileiro, mas no mundo todo, que são os phrasal verbs. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre phrasal verbs, o que eles significam, dar alguns exemplos para vocês. Beleza? E explicar por que alguns deles separam e outros não separam, tá? Fica tranquilo que eu vou explicar tudo pra você. Antes da gente começar o vídeo, galera, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Toda terça e quinta tem novidade no canal. Aproveito também para lembrar pra você que a gente tá com matrículas abertas para as turmas de julho, tá? Não é apenas inglês, a gente tem inglês, espanhol, francês, alemão, um monte de idiomas. Se você quer mais informações a respeito, eu deixei o link aqui embaixo do nosso WhatsApp, beleza? Bom, pessoal, então o que são phrasal verbs? Tá? Phrasal verbs são quando duas palavrinhas se encontram, né? Normalmente um verbo e uma preposição, um advérbio, quando essas duas palavrinhas que têm significados distintos se encontram e formam um novo significado. Parece um pouco complexo quando a gente explica assim, mas eu vou tentar dar um exemplo. Phrasal verb give up. Give up. Give up. Tá? Give, o verbo give significa dar. Up significa para cima. Logo, give up seria dar para cima, se você fosse na tradução literal? Provavelmente. A questão principal é que give up significa desistir. Então percebe, eu tenho o verbo give, né, que veio com a preposição up, que é então dar, e veio ir para cima, e quando junto uma na outra vira desistir, ou seja, duas palavras que têm significados próprios, quando se juntam, transforma-se um novo significado, ganha-se um novo significado, beleza? E o problema desses phrasal verbs é que, dependendo da segunda parte do phrasal verb que você utilizar, o significado muda, né? Então, por exemplo, como eu disse, desistir, né? Se você trocar o up pelo away, give away, ele passa a ser distribuir, né? Se você bota give in, se você troca o away pelo in, give in, passa a ser ceder, né? Então, assim, infelizmente não tem uma forma de você memorizar, né? Memorizar não, aliás, memorizar tem formas de você conseguir memorizar, mas não tem nenhum tipo de padrão que você possa... Ah, se acontece isso, é isso. Infelizmente não tem, a questão aqui é a prática, é o hábito de utilizar com frequência, tentar utilizar com frequência, leitura também, com certeza, né? Essas são as dicas que eu posso te dar para você conseguir memorizar cada um deles, beleza? Só que ainda tem mais. Né? Alguns desses phrasal verbs, eles são separáveis e outros são inseparáveis. Por exemplo, fill out. O phrasal verb fill out. Fill out nada mais é que preencher. Preencher um formulário, por exemplo. Então, no caso de fill out, você pode falar I will fill out the form. I will fill out the form. Eu vou preencher o formulário. Ou I will fill the form out. I will fill the form out. Então percebe que na primeira eu mantive o phrasal verb junto e na segunda I will fill the form out. Eu deixo ele já separado. Então, por que isso acontece? Eu posso fazer isso com qualquer phrasal verb? Não. Existe o momento certo e existe o phrasal verb certo. Antes de falar para vocês qual que pode separar e qual que não pode, é importante deixar bem clara a diferença entre um verbo transitivo e um verbo intransitivo. Transitive verbs and intransitive verbs. Pô, Rafa, mas eu saí do colégio há 20 anos, não vou lembrar o que é isso. Beleza, eu vou te explicar de uma forma rápida e simples para que você consiga memorizar. Os verbos transitivos, eles precisam de um objeto direto. Então, o que isso significa na prática? Eles precisam de um objeto que está recebendo aquela ação. Tá? Por exemplo, look up que eu dei. Né? Maria looked up the answers. Maria looked up the answers. Botei esse verbo no passado, percebe que eu falei looked up. Né? Maria looked up the answers. Tá? Então, Maria, nesse caso, é o sujeito da frase, Maria. Tá? Looked up é o phrasal verb, looked up. Tá? Ela checou, ela foi procurar, looked up the answers. O objeto direto que eu me refiro é o the answers. Tá? É a parte da frase, a parte da oração que está recebendo aquela ação, beleza? Então, verbos transitivos têm que obrigatoriamente ter um objeto direto, beleza? Eles sozinhos não fazem tanto sentido. Então, um outro exemplo é my father fill out. Né? Lembra do fill out que eu falei? Então, my father filled out the form. My father filled out the form.
Então, o meu pai preencheu os formulários, né? Ou o formulário. My father filled out the form. Filled out the form. Então, percebe, my father é o pronome da frase, é a pessoa, né? É o pronome direto da frase. Então, my father, tá? My father é o sujeito, é quem tá fazendo a ação. My father filled out, preencheu, o filled out, the form, tá? O formulário. Então, o formulário é o objeto direto da frase. Beleza? Já os verbos intransitivos, tá? Eles não precisam de um objeto direto necessariamente. Por exemplo, o phrasal verb get along, tá? Lembra sempre que quando uma palavrinha termina com uma consoante, a próxima seguida de uma vogal, a gente meio que fala tudo junto. Get along, na linguagem rápida fica get along. Então, get along significa se dar bem, né? Conviver bem. Por exemplo, my brothers don't get along. Nesse caso, eu estou dizendo que os meus irmãos não se dão bem, eles não têm um bom relacionamento. Tá? Get along seria ter um bom relacionamento. Tá? O phrasal verb get along ele é intransitivo porque ele não precisa de mais nada para acompanhar. Tá? My brothers don't get along. Acabou. My brothers don't get along. Tá? Então, nesse caso, ele é um verbo intransitivo. Outro exemplo de verbo intransitivo, get back. Tá? Get back é voltar, né? Então, they got back at 10 p.m. They got back at 10 p.m. Eles voltaram às 10 horas. Ah, mas eu posso falar de onde eles voltaram? Pode, mas não é obrigatório nesse caso, tá? Não tem uma necessidade de mencionar o objeto direto na frase. Então, get back é considerado um phrasal verb intransitivo. Uma vez que você sabe agora o significado de um verbo transitivo e um verbo intransitivo, o que isso me ajuda, né, a saber se um verbo é separável ou inseparável? Bom, basicamente todo verbo transitivo, ele é separável, tá? Então você pode falar das duas formas, tá? Por exemplo, Maria looked up the answer. Maria looked up the answer. Maria looked up the answer. Você pode também falar Maria looked the answer up. Maria looked the answer up. Maria looked the answer up. Maria looked up the answer. Maria looked the answer up. Duas formas estão corretas, então o verbo ele é separável. Outro exemplo, né? Falei do my father filled out the form. My father filled out the form. My father filled the form out. My father filled the form out. Então, nesse caso, você pode separar o phrasal verb. Pode manter junto ou pode separar. Já os verbos intransitivos, tá? Aqueles verbos que não precisam de objeto direto, eles são inseparáveis. Eles não podem ser separados em nenhuma situação. Então lembra sempre do verbo intransitivo, ele é inseparável. Intransitivo, inseparável. É uma dica aí para você lembrar e saber se tem como separar o verbo que você está falando ou não. A forma separada dos verbos ela é um pouco mais usada lá fora, né? A grande maioria dos nativos eles acabam separando. Se você for notar em filmes, em músicas, você vai ver que isso acontece o tempo todo. Então é legal você aprender a utilizar esse formato, beleza? Uma coisa que é legal mencionar é para você sempre prestar atenção se aquelas duas palavrinhas juntas são de fato um phrasal verb. Tá? Dependendo do contexto da frase, dependendo do momento ali, do contexto, né, da frase que você está falando, pode ser que aquilo seja um phrasal verb ou pode ser que você precise da tradução literal, de fato, daquilo. Por exemplo, look up, que eu falei. O look up, ele é checar. Look, olhar, up, para cima, look up, checar. Lembra? Então, dependendo da frase que você utiliza, pode ser olhar para cima. Por exemplo, I looked up the sky. I looked up the sky. Então, nesse caso, eu olhei para cima, para o céu. Né? Eu olhei o céu, né? Eu olhei para cima para o céu. I looked up the sky. Agora, se eu usar I looked up a word in the dictionary. I looked up a word in the dictionary. I looked up a word in the dictionary. Nesse caso, eu não estou olhando para cima a palavra no dicionário. Então, entende-se que eu estou pesquisando, que eu estou checando, que eu estou dando uma olhada no dicionário para procurar aquela palavrinha. O contexto da frase também vai te dizer exatamente o que aquela palavra significa. Beleza? Pra gente terminar, eu vou tentar fazer uma listinha para vocês dos 5 phrasal verbs. Não gosto de falar que são os 5 mais utilizados, porque todos são bastante utilizados.
tá? Desde o começo, sem perceber, no básico ainda, você vê um phrasal verb ou outro, nem que seja no enunciado da questão que você está fazendo. Então, assim, ele é muito utilizado. Mas eu vou dar uma listinha de 5 phrasal verbs para poder já, enfim, além dos que eu já falei hoje, né? Eu vou dar uma listinha para aumentar aí o seu vocabulário e depois você pesquisar outros e comentar aqui embaixo para mim. Beleza? Se tiver alguma dúvida, não esquece, comenta que a gente daqui a pouco responde para você. Bom, aí vai a lista. Primeiro de todos, throw away. Throw away. Throw away. Throw away. Tá? Throw away throw seria lançar ou jogar. Away seria fora ou longe, depende do contexto. Throw away, jogar fora. Botar no lixo. Throw away. Pick up. Pick up. Pick seria pegar, up seria pra cima. Pick up. Pick up tem até 2 significados de phrasal verb, como se não fosse complicado o suficiente essa história de phrasal verbs. Alguns ainda vêm com 2 significados. Pick up pode ser dar uma carona, pick up, tá? Ou pode ser buscar alguém em algum lugar, que acaba no final tendo o significado da carona, mas, né, tem 2 traduções diferentes. Então, pick up, dar uma carona, ou pick up, buscar alguém em algum lugar. Drop out. Drop out. Drop out pode ser desistir de alguma coisa. Por exemplo, I dropped out the school. Or I dropped out my college. Eu desisti da faculdade. Drop out. Tá? Drop out. Drop é derrubar, né? E out é fora. Então, juntos formam o phrasal verb desistir. Tá? Ou então abandonar. Melhor ainda, abandonar. A gente tem também o break up. Tá? O break up. Break up é bem usado, né? A maioria das pessoas já ouviu isso em algum momento. Break up. Break up significa parar alguma coisa, né? Normalmente muito utilizado em relacionamentos. Então, I broke up, no passado. I broke up with my boyfriend. Eu terminei com meu namorado. I will break up with my girlfriend. Eu vou terminar. I will break up with my girlfriend. Girlfriend, sorry. Beleza? Então, break up, terminar. Mais um, run out. Tá? Run out. Run, correr. Out, pra fora. Run out, tudo junto, é esgotar. Beleza? Ou terminar. Por exemplo, você abre a geladeira e... Oh, man, I ran out of milk. I ran out of milk. I ran out of milk. O leite acabou. Eu fiquei sem leite, o leite se esgotou, tem que ir lá comprar mais. Beleza? Run out é quando alguma coisa acaba. Tá? A mesma coisa com sell out. Sell out, tá? Também é esgotar, mas normalmente esgotou de alguma coisa que vendeu até o último. Por exemplo, o ingresso de um jogo, o ingresso de um show. Você vai lá comprar e a menina do caixa, sorry, the show sold out. Sorry, the show sold out. O show foi esgotado, acabou, não tem mais. C'est fini. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha clareado um pouquinho a questão dos phrasal verbs na cabeça de vocês. Beleza? Qualquer dúvida que ainda tenha ficado, não se esquece, pode comentar aqui no canal. Não esquece também de seguir a gente, beleza? De se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.